imagine acordar no meio do deserto, sem comida, sem colheitas, sem mercados, e de repente encontrar o chão coberto de um alimento misterioso que caiu do céu. Um pão que ninguém sabia explicar, mas que sustentou um povo inteiro durante 40 anos. Esse é o maná, o alimento de Deus para Israel. Mas afinal, o que era o maná? Apenas comida física ou um sinal muito maior do que conseguimos imaginar? O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito depois de séculos de escravidão. Eles haviam visto os milagres, as 10 pragas, o mar se abrindo, o exército de Faraó sendo derrotado. Mas, ao atravessarem o deserto do Sinai, a realidade bateu forte. Não havia comida. E não eram algumas centenas de pessoas, eram centenas de milhares de homens, mulheres, idosos e crianças. A fome começou a gerar murmuração. Eles lembravam dos pães do Egito, das panelas de carne e reclamavam contra Moisés. Foi nesse cenário que Deus decidiu responder de uma forma surpreendente. Na manhã seguinte, ao redor do acampamento, o povo encontrou algo estranho sobre a areia. Era como uma camada fina de geada, mas ao se aproximarem, perceberam que eram grãos pequenos, brancos e arredondados, como sementes de coentro. Eles olharam uns para os outros e perguntaram, Manhu, que significa, o que é isso? Daí surgiu o nome, maná. Moisés explicou, este é o pão que o Senhor vos dá para comer. Êxodo 16:15. O maná não era apenas comida, era uma lição diária de dependência. Cada pessoa deveria colher apenas a quantidade necessária para aquele dia. Se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, ele apodrecia, criando vermes. A única exceção era no sábado. Na sexta, eles colhiam o dobro e o alimento permanecia fresco. Era como se Deus estivesse ensinando, eu sou o provedor, confie em mim diariamente, não acumule, não tema o amanhã, eu cuido de vocês. A Bíblia dá alguns detalhes curiosos. Era branco, parecido com semente de coentro. Tinha gosto de bolo de mel ou de azeite fresco. Podia ser moído, cozido, assado. Ou seja, apesar de ser sobrenatural, ainda havia espaço para criatividade culinária no acampamento. O maná não era apenas um milagre de provisão. Ele tinha um significado profundo, representava a dependência diária de Deus. Mostrava que a vida não se sustenta apenas pelo pão físico, mas pela palavra de Deus. Preparava o caminho para um símbolo ainda maior no Novo Testamento. Séculos depois, Jesus fez uma conexão direta. Em João 6, após multiplicar pães e peixes, a multidão o seguiu pedindo mais sinais. Eles lembraram do maná no deserto. Jesus respondeu, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ou seja, o maná era uma sombra profética de Cristo. Assim como o maná sustentou o corpo no deserto, Jesus é o pão vivo que sustenta a alma para a eternidade. O maná nos ensina várias lições que ainda fazem sentido hoje. Dependência diária. Assim como Israel precisava colher todos os dias, nós precisamos buscar a Deus diariamente. Não dá para viver só da fé de ontem. Obediência. Quem tentava guardar além do que Deus ordenou, via tudo apodrecer. Deus queria ensinar disciplina e confiança. Descanso no sábado. O maná reforçava o princípio do descanso. Deus provê o necessário, mesmo quando paramos. Jesus é o verdadeiro maná. O alimento físico acabou, mas o espiritual permanece para sempre. Alguns estudiosos tentam explicar o maná de forma natural. Uns dizem que poderia ser uma secreção de insetos que se cristalizava. Outros sugerem que eram grãos de plantas do deserto. Mas nenhuma explicação natural se encaixa em todos os aspectos narrados. Aparecia diariamente, exceto no sábado. Sumiu quando Israel entrou na terra prometida. Tinha sabor e propriedades únicas. A conclusão é clara. O maná
era sobrenatural. Durante 40 anos o maná sustentou Israel, mas quando eles entraram em Canaã e comeram dos frutos da terra, o maná cessou. Isso nos ensina algo importante. O maná era um alimento para a jornada, não para o destino final. No deserto, eles precisavam de um milagre diário. Na terra prometida, Deus lhes daria colheitas e abundância. Moisés ordenou que um jarro de maná fosse guardado como testemunho. Esse jarro foi colocado dentro da Arca da Aliança, ao lado das tábuas da lei e da vara de Arão, que floresceu. Esse detalhe mostra que o maná era mais do que comida. Era memória viva da provisão divina. Em Apocalipse 2,17, Jesus promete ao vencedor que dará do maná escondido. Isso aponta para uma recompensa eterna, um alimento espiritual reservado para aqueles que permanecem fiéis. Assim, o maná não é apenas história passada, mas também promessa futura. A jornada do maná nos mostra que Deus nunca abandona seu povo, mesmo nos desertos da vida. O sustento de Deus vem de formas inesperadas. A provisão pode mudar, mas o provedor é o mesmo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro maná para nossa alma. O maná foi um mistério, um milagre e um sinal. Alimentou corpos, ensinou corações e apontou para algo muito maior, Jesus Cristo. A pergunta é, você tem buscado esse pão vivo todos os dias? Ou tem tentado viver acumulando maná velho, confiando apenas no ontem? Assim como Israel precisava levantar cedo e colher diariamente, nós também precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário. O que o maná representa para a sua vida hoje? Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Lembre-se, o maná não foi apenas para o deserto. Ele é um lembrete eterno de que Deus é o nosso provedor.